Fala internet, beleza? Bom, na última live de ontem, na terça-feira às 19 horas, a gente estava fazendo aquele bate-papo maroto sobre fotografia e surgiram alguns assuntos que realmente foram muito interessantes. Um deles foi a fotografia minimalista e muitas pessoas mostraram muito interesse em aprender um pouco mais sobre esta técnica fotográfica. Então é o seguinte, não vamos perder tempo e vamos falar sobre esse assunto que é extremamente interessante. A fotografia minimalista é linda, é extremamente interessante, mas não se enganem, ela não é tão fácil assim de se fazer. Apesar de ter como premissa a simplicidade. Quem nunca ouviu aquela famosa frase, menos é mais? Isso é o mais importante aqui, nada de composições com muitos elementos. O minimalismo ele apareceu por volta dos anos 60 lá nos Estados Unidos. E nele você tem que escolher muito bem a composição fotográfica que você vai usar na sua imagem, destacando o assunto principal de forma diferenciada e realmente tirando elementos que são desnecessários para sua fotografia. A fotografia minimalista ela é de fácil entendimento e é realmente muito bonita. E ela realmente quebra algumas barreiras e conceitos fotográficos, acabando com certos exageros que realmente existem aí na fotografia, não é verdade? Porém, a fotografia minimalista não se resume em apenas poucos elementos, mas sim de uma visão bem mais ampla que a gente tem que prestar atenção em saturação, em contraste, em composição e alguns outros elementos para nós podermos ter uma boa fotografia minimalista. E o que eu realmente acho mais legal é conseguir encontrar simplicidade em qualquer lugar. Até mesmo em uma grande cidade como é aqui Florianópolis. Claro que existem inúmeras possibilidades em qualquer tipo de lugar. E o minimalismo sempre vai estar presente. Basta apenas treinar o seu olhar e a sua criatividade. Então, bora evoluir com mais essas dicas de fotografia minimalista? Delícia! Olá, eu sou o Andrei Lane e bem-vindos ao Back to Basics. O principal fator a ser considerado na fotografia minimalista é o equilíbrio entre os elementos da sua foto. E claro, entender melhor como seu assunto vai ser destacado. Fundos com poucos elementos e grandes áreas vazias geram um enorme destaque. Isso pode até parecer meio estranho para você, mas realmente é o mais importante nesse tipo de fotografia. E hoje eu vou falar de alguns conceitos que nós podemos seguir para melhorar a nossa foto minimalista. Primeiro, use a sua criatividade. Na verdade, o processo criativo é tão simples quanto os resultados gerados por ele. O negócio é causar o máximo impacto visual usando diferentes regras de composições fotográficas. E a primeira coisa que nós devemos fazer é simplesmente olhar ao redor e escolher um destaque para ser o assunto da sua foto. Não que seja essencial você ter um assunto bem destacado, mas isso ajuda bastante. Depois de definirmos o assunto ou a falta dele, precisamos brincar com regras de composições e enquadramentos fotográficos. Que tal usar a regra dos terços para colocar o seu assunto em uma linha ou em um ponto de interesse? Encontre um posicionamento onde o seu assunto se encaixa, se harmoniza com algum espaço vazio ou com poucos elementos no seu background. Isso faz uma ótima fotografia minimalista. Quem sabe usar a regra das linhas naturais para realçar esse tipo de foto? Olha pessoal, eu vou falar para vocês que a criatividade é exigida ao extremo aqui. Engraçado, né? Um tipo de foto que na teoria é super simples, mas que exige muita técnica e muita prática do fotógrafo. 2. Brinque com a simetria e a assimetria. A simetria é perfeita aqui. Usar composições simétricas trazem um aspecto realmente diferenciado para sua foto. E olha que elas realmente saltam aos olhos. Experimente usar a regra de composição de enquadramento dentro de enquadramento. Assim você vai exaltar a simetria e a simplicidade na foto. Realmente fica sensacional, não é verdade? Na contramão, a assimetria também ajuda bastante. Mas espera aí, assimetria não significa que tudo está fora de ordem na sua composição, mas sim que existem alguns padrões diferenciados dentro da mesma cena, beleza? E isso também causa um impacto visual realmente interessante. 3. Saturação e contraste. Lembra que eu falei para vocês do menos é mais? Então, nada de exagerar
nesses quesitos. Composições com poucos elementos contrastados e saturados ajudam bastante. Mas espera aí, o que eu estou querendo dizer para vocês é que vocês não precisam criar aquela fotografia desaturada e bem chapada, mas sim definir poucos elementos que tenham mais cor e mais contraste na sua composição. Geralmente um elemento só é o ideal. Desaturar o fundo é uma técnica muito usada pelas pessoas que adoram esse tipo de foto minimalista. É claro que toda regra fotográfica tem que ser seguida ou quebrada, depende muito do momento. Sempre vai depender do lugar onde você está ou então da cena que você criou dentro de um estúdio. E sim, podemos fazer ótimas fotografias tanto em ambientes externos quanto dentro de um estúdio. E claro que existem fotos minimalistas onde tudo é bem contrastado e bem colorido. O importante é seguir um padrão. Se você vai fazer uma foto que tem menos contraste, menos cor, tente seguir esse padrão. Se você vai fazer uma foto com bastante cor e bastante contraste, siga esse outro padrão. Não tente misturar muito os dois. Por exemplo, um céu bem azul com apenas um elemento diferente. Fica muito interessante, não é verdade? E também causa muito impacto, mesmo usando cores e contrastes mais fortes. 4. Encontre padrões e texturas. Existem muitos padrões e muitas texturas nesse mundão afora, então você tem que encontrar um deles e quem sabe usá-lo como o assunto principal da sua foto. Por exemplo, uma foto de uma parede de tijolos à vista pode virar uma fotografia minimalista muito bonita, apenas usando esse padrão como um assunto principal. Ou brincando com texturas, quem sabe encontrar uma parede com uma pintura bem velha e algum elemento para você poder destacar ele. Fica bem legal. Quem sabe uma pequena flor, ou uma aranha, um bicho, alguma coisa do gênero. Dê destaque para um elemento pequeno em uma parede com uma textura bem diferenciada. 5. Use bem os espaços vazios. Use o vazio a seu favor. E essa é a dica de ouro da fotografia minimalista. Mas quando eu falo em vazio, eu não estou falando de um buraco sem informação visual nenhuma. Fotos da natureza e de flores representam muito bem o poder do minimalismo. Vamos fazer um exercício rápido e prático agora. Imagine uma flor. Legal essa fotografia, não é verdade? Porém, existem muitos elementos nela. Então vamos tornar essa foto minimalista apenas usando o bokeh, o desfoque no fundo da cena. E também vamos brincar com a regra dos terços. Então o que você deve fazer é se aproximar um pouco mais dessa flor. Abra bem o diafragma para poder ter um desfoque mais intenso. Se for necessário, use um filtro ND. Componha essa flor em uma linha ou um ponto de interesse da regra dos terços. E dê destaque para apenas uma pequena região dessa flor. Na edição lá no Lightroom ou no Photoshop, desature um pouquinho a área que está desfocada e mantenha a saturação e o contraste no elemento principal, ou seja, nessa flor. Mas não tirem muito a saturação, tá? Não deixem os elementos muito diferentes. E pronto, temos uma foto minimalista muito legal, não é verdade? Então nós podemos criar espaços vazios usando apenas a nossa criatividade e o conhecimento das técnicas básicas da fotografia. E claro, use composições que tenham céu, texturas, padrões como o seu elemento vazio. O minimalismo é lindo e muito interessante. E com uma pequena mudança do seu olhar fotográfico, nós podemos criar composições que realmente saltam aos olhos. Fotos que realmente tiram o fôlego dos seus espectadores. Que criam uma narrativa extremamente interessante da vida ao nosso redor. E os poucos elementos acabam prendendo a atenção de quem está vendo a sua fotografia. Despertando cada vez mais o interesse das pessoas na nossa profissão. Você quer se inspirar a respeito desse tema? Então seguem aqui alguns artistas que eu realmente me inspiro e sigo muito nas redes sociais. É sempre ótimo ter boas referências, principalmente quando a gente está estudando e começando na arte fotográfica.
Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado dele. Então, se vocês estão curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece aí com um joinha, compartilhe os vídeos para o canal crescer cada vez mais e mais. E aquele abraço! Delícia!